saudar a deputada Rosinha, líder da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também a deputada Mara Gabrilli, quero saudar o Cal, que foi brilhante na sua intervenção, também, finalmente, saudar meu amigo Antônio José, secretário nacional das políticas em prol das pessoas com deficiência. Inicialmente, quero até parabenizar a CNI por ter finalmente tornado transparentes suas ideias e seus argumentos. Eu só lamento que o interlocutor que veio não sabia nada sobre o que lia, estava simplesmente reproduzindo o que outros pensaram. Era importante que pudéssemos dialogar com os que tiveram aquelas ideias, não? É importante isso, é importante que quem teve a ideia viesse aqui defendê-las. Bem, inicialmente, o fato me preocupou. A representante da CNI acenou com as vitórias que têm sido obtidas pelas empresas no sentido de desconstituir autos de infração do Ministério do Trabalho. Eu também me preocupo com isso. Não acho que isso seja uma demonstração de correção da atuação das empresas. O Judiciário, de fato, anulou alguns autos de infração, mas eu pude analisar esses processos e percebo, e não falo agora como juiz, estou a falar aqui como professor e como cidadão, vamos deixar bem claro isso. Não é o juiz que está aqui a falar, é o cidadão e o professor de direito. O que eu observei, e disse isso ao secretário Antônio José, é que nos processos em que esses autos de infração têm sido julgados, a Advocacia Geral da União não os defendeu adequadamente. Os autos ficaram indefesos no processo. É assim que funciona. A empresa questiona o auto de infração e quem defende esses autos de infração é a União. Então, é um advogado-geral da União que cabe a defesa desses autos. Todavia, eu pude ler as defesas, e as defesas são realmente, com todo respeito, bastante genéricas e sem conteúdo profundo. Então, o Judiciário julgou nesses casos absolutamente desinformado da realidade dos fatos, absolutamente desinformado da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que sequer foi aventada no processo, nem no voto dos relatores, tampouco na defesa dos autos. Ou seja, é lamentável, mas a nossa Convenção é absolutamente desconhecida da sociedade e dos operadores do direito. E esse é um ponto fulcral. Quando meu querido amigo Antônio José coloca a preocupação de que as empresas devem estar prontas para receber as pessoas e depois, então, façamos a efetiva colocação. Quando ele manifesta a preocupação com a construção civil, que a princípio parece que é uma atividade que não poderia receber pessoas com deficiência. Aqui há dois problemas. Como bem disse o Cal, o cumprimento da lei de cotas se faz fazendo. Não dá para criar uma teoria, preparar a priori a empresa para depois colocar a pessoa com deficiência lá dentro. Você precisa colocar primeiro a pessoa lá e preparar a empresa com isso acontecendo lá no seu interior. A gente aprende fazendo essa coisa. Não dá para idealizar, né? É por isso que muitas empresas já afirmam de antemão que não conseguem fazer, porque elas não conseguem imaginar como é isso na prática. Então, a única forma de quebrar esse tipo de resistência é começar a cumprir a lei de cotas dentro da empresa, formar as pessoas e depois, então, você vai saber exatamente o que pode ou não pode ser feito, mas não dizer de antemão que não dá para fazer. O Sindicato da Indústria da Construção Civil, Antônio, já desenvolveu um projeto e provou que mais de 100 funções são possíveis no canteiro de obra para pessoas com qualquer deficiência. Então, o que era um tabu, a própria indústria da construção civil já demonstrou que não é verdade. É possível, sim, colocar pessoas no canteiro de obras da construção civil, como em qualquer atividade. Quando eu quis ser juiz há 20 anos atrás, me disseram que não dava para vir aqui. Não existe isso de não dar. Não existe. Os limites que nos querem impor não são nossos, são de quem não conhece as deficiências e projeta os seus medos na gente.
importante, Antônio José, que façamos uma audiência urgentemente com o ministro Adams, para que a Advocacia Geral da União seja informada acerca da Convenção da ONU e dos seus efeitos, porque ela não conhece. Ela não conhece. Tá? Bem, vamos lá. Qual é o primeiro efeito da Convenção da ONU? Todos nós sabemos, é o mais importante. A defesa não está em ser cego, não está em ser paraplégico, tetraplégico. Isso é uma característica de nós, pessoas com deficiência. Somos homens, mulheres, brancos, negros, né? E temos deficiências físicas, mentais, ou sensoriais ou intelectuais. Ok? Isso é um atributo nosso. Não é defeito, não é problema. O problema está na sociedade que não está pronta para nos acolher. A deficiência está fora de nós. A deficiência está nas empresas, nas escolas, nas ruas, nas zonas. A própria presidente Dilma, quando aprovou o plano de Vercelli, disse: a nação brasileira precisa corrigir suas deficiências para receber esses cidadãos. Portanto, toda vez que a CNI diz que o problema está na sociedade, que não treinou as pessoas com deficiência, então eu quero descontar a contribuição que eu vou fazer para a Previdência, porque afinal de contas isso é um problema do governo. Não, também é um problema da empresa. A empresa que não está adequada está discriminando pessoas com deficiência. Segundo o artigo 2 da Convenção, a recusa de adaptação razoável é discriminação. Portanto, a empresa que deixa de se adaptar, que se recusa a se adaptar e que julga que o problema é nosso, está em nós, está a discriminar. Certo? Esse é um ponto importante. Veja, havia uma lei 7.853 de 89 que tipificava como crime a recusa de oferta de vagas em escolas e trabalho. Só que ela dizia assim: recusar sem justa causa a oferta de vagas em escola e trabalho é crime e pena 8 anos. Senhores, essa lei é de 89. Naquela época não vigorava a Convenção da ONU. Quando a Convenção da ONU diz a recusa de adaptação razoável é considerada discriminatória, cabe à empresa que não se adaptou provar que efetivamente tentou fazê-lo. O que eu vi nesses processos, senhores, em que os autos foram desconstituídos, foram anúncios genéricos que a empresa fez na imprensa, dizendo assim: preciso de pessoas com deficiência devidamente habilitadas, com ensino médio, inglês. Ora, senhoras e senhores, isso não atende o segmento. É notória, infelizmente é notória a falta de escolaridade das pessoas com deficiência. Portanto, a empresa não está agindo aí com boa fé. Não está agindo com boa fé. Ela está fraudando a lei, fazendo anúncios enganosos, né, para simular para os juízes que desconhecem o assunto, que efetivamente se esforçaram para cumprir a lei de cotas. Portanto, esses autos caíram por argumentos pífios, absolutamente atécnicos, porque, insisto, estão indefesos os autos, estão indefesos nos processos. Se essa matéria for seriamente discutida, certamente esses autos não cairão mais. Eu queria deixar enfaticamente registrada a minha mais absoluta repugnância, não é nem repúdio, ao PLS 112, em todos os seus aspectos. E vou explicar por quê. Olha, evidentemente a redução de 5% para 3% em todos os segmentos é uma tentativa de desmobilizar a lei de cotas, né? A própria deputada Rosinha já refutou essa intenção. Mas há um aspecto que lhe pareceu no primeiro momento razoável, que não me parece. Esse argumento de formar as pessoas com deficiência fora da empresa para depois contratá-las é também um argumento equivocado. Porque se você forma a pessoa com deficiência fora da empresa, você deixa de formar a empresa. Então você precisa formar a pessoa com deficiência dentro da empresa, e o instrumento já existente é justamente o contrato de aprendizagem, que possibilita que a pessoa com deficiência, inclusive, cumule o benefício de prestação continuada e aprenda a trabalhar dentro da empresa. Porque, simultaneamente, dessa forma, você adequa a empresa e a pessoa com deficiência. Então, esse é um argumento equivocado que o seu Zé Pastor copiou da legislação alemã, que é muito boa para a Alemanha, porque a Alemanha já cumpre as cotas deles há décadas. A Alemanha tem uma cota de pessoas com deficiência por causa dos heróis de guerra, e a Alemanha chegou no estado de excelência. Então, eles baixaram essa norma na Alemanha. Olha, se a empresa não conseguir formar dentro da empresa, ela pode formar fora, porque lá na Alemanha eles praticamente têm todas as pessoas com deficiência trabalhando já.
Então, vejam, essa é a realidade dessa ideia. Então, vejam, nós temos que repudiar também esse aspecto da lei de cotas, que é absolutamente equivocado, porque na medida em que a empresa está formando a pessoa fora, ela paga para não formar dentro, para não cumprir a própria lei de cotas internamente, e ela perde a oportunidade de se adequar. Outro ponto que é absolutamente lamentável da lei é essa história de aceitar terceirizados para valer como cota da empresa. Ora, isso é um raciocínio jurídico absolutamente torto, porque essas empresas prestadoras de serviços também têm que cumprir a própria cota delas. Certo? Esse terceirizado vai para a empresa prestadora, não para a tomadora de serviço. Eles estão querendo aproveitar para as duas cotas. Na verdade, é uma forma de também deixar de fazer cumprir a obrigação, tanto das prestadoras quanto das tomadoras. É um equívoco, é um equívoco. O certo é exigir que, para toda empresa que quiser terceirizar serviços, aceite trabalhadores terceirizados, valendo para a cota da empresa que fornece a mão de obra, e não do tomador. Então, essa lei é absolutamente equivocada. E outra coisa, esse projeto é anterior à Convenção da ONU. Esse projeto parte do pressuposto que o problema está em ser cego, surdo, etc. O problema está na empresa que não está adaptada para dar cumprimento ao artigo 27 da Convenção da ONU, que é norma constitucional. Então, temos que sim, deputado, repudiar o PLS 112 em toda a sua extensão. Ele é absolutamente equivocado. Quais são as ideias que se devem eventualmente defender no Congresso? Me parece que a única proposta interessante da CNI, porque todas as outras partem do ponto que o problema não está na empresa, está na pessoa com deficiência, então aquele negócio de ampliar o rol de pessoas com deficiência é para contratar pessoas com deficiência leve. Pode ter certeza disso. A única, eu conheço, eu estou falando de cadeira porque antes de ser juiz eu trabalhei desde 2000 até me tornar juiz na implementação da lei de cotas. Então eu conheço muito bem todas as facetas do problema na prática. Então eu estou falando aqui teoricamente, estou falando da vida real. Né? Porque quando a empresa quer fazer, ela vai e faz. Não tem essa de não dar. Ele falou, por exemplo, não dá para fazer nas empresas de mergulho. Olha, você sabe que o marido da Cláudia Sofia, aquela moça surdo-cega, o marido dela, é professor de mergulho para pessoas surdo-cegas. Para pessoas surdo-cegas conseguem mergulhar, por que outras pessoas não podem? Por isso que eu disse, não dá para dizer que não, eles não podem dizer por nós que nós não podemos fazer, isso é preconceito, isso é desinformação. Eu disse, é a projeção freudiana do medo deles em nós, ou do medo deles de nós, é isso? Então é isso é puro preconceito. Né? Então, uma ideia que me parece muito interessante é essa que já está sendo desenvolvida por meio da Lei 12.470, que é a possibilidade da pessoa acumular o BPC com o salário. Então, hoje a pessoa consegue ter o BPC e acumulá-lo com o salário de aprendiz. Está ok, foi um avanço. Então, estimula a pessoa com deficiência a se tornar aprendiz e tudo mais. Só que vejam só, eu proponho uma coisa um pouquinho melhor. Sempre propus isso, quem me conhece sabe. Desde a minha tese de doutorado, eu já propuso isso. Vamos raciocinar aqui. Antônio, preste atenção, deputados, por favor. Vejam só. O Brasil gasta hoje 12 bilhões com o benefício de prestação continuada, que foi uma conquista social fantástica. Aliás, ele foi inserido na Constituição, no artigo 203, por uma emenda popular. Então, é algo que não foram nem os congressistas que votaram, foi o povo que quis, e os congressistas simplesmente